começou a gravar, né? O estudo é uma parte necessária do comerciante, né? Empresário e o rei filósofo, que falava o Platão. Rei filósofo era o rei que também conhece filosofia. Então, ele supostamente não seria só imaginário, né? A filosofia é puramente imaginária, né? A psicanálise é puramente imaginária. Hein? É o Marco Aurélio. É. Filosofia é somente imaginária. E o Freud estava preocupado que não criasse ele também uma teoria imaginária, né? A preocupação do Freud em não criar teoria imaginária não foi suficiente. E nesse, então, História do Movimento Psicanalítico, né, um artigo de 1914, junto com o narcisismo, momento de incidência com Jung, a gente já leu as cartas de Freud a Jung, estamos um ano aqui, 39 sessões para ler, quase 40, né? Começar a leitura, quem for chegando, quem não chegar, pede, né? Se nestas páginas ofereço uma contribuição à história do movimento psicanalítico, ninguém deve se admirar de seu caráter subjetivo. Então, eu ofereço aqui, né? É um sujeito narciso aqui, o eu pessoal, né? É um caráter subjetivo, então, do papel que nela cabe. Boa noite, Eduardo. Bem-vindo aí quando pode vir, né? Puder acompanhar, que nós vamos ler hoje um artigo importantíssimo da psicanálise, que é o Freud faz uma autobiografia, tá? Freud narra a vida dele como pesquisador, né? Como homem dedicado a cuidado da saúde mental do ser humano. É a primeira autobiografia do Freud, tá? Ele não deu esse nome autobiografia, mas é autobiográfico, né? E ele vai publicar outro em 1925, lá na Divergência com o Rank. Aí ele vai dar o título, né? Autobiografia. Então, esse é de 1914 e outro é de 11 anos depois, a gente pode ler mais na frente, quando o Freud repete a autobiografia dele. Se nestas páginas eu ofereço a vocês uma contribuição à história do movimento psicanalítico, ninguém deve se admirar de seu caráter subjetivo e do papel que nele cabe à minha pessoa. Pois a psicanálise é uma criação minha, por 10 anos eu fui o único indivíduo que dela se ocupou, e foi sobre mim. Boa noite, Márcio. E foi sobre mim que então, ele que se ocupou de criar a psicanálise, né? E foi sobre mim que recaiu, em forma de crítica, toda a irritação provocada pelo seu aparecimento. Tá? Que o Freud criou um espaço privado de confidências, né? As confidências que se fazia ao padre, e o padre mandava ir ajoelhar no altar e rezar, o padre não queria mais do que isso, só que você falasse a igreja, né? Mas assim que você falasse, você ia pedir perdão a Deus, né? Você e Deus, não seria o padre. A diferença da psicanálise é que o criminoso, né, o pecador, cheio de culpa, vai confessar com o psicanalista e o psicanalista não vai remeter ele a Deus ou confissões divinas, vai tentar questionar até onde ele suporta ser questionado, né, o paciente. Penso ter o direito de sustentar que ainda hoje, quando há muito, já não sou o único analista, o Freud não é mais, né? Ninguém pode mais do que eu saber o que é psicanálise. É o inventor da teoria, né? E como inventor, ele sabia não confundir a função de terapeuta com interesses privados dele
do ponto de vista erótico, principalmente, ou outros interesses com o paciente, né? O Jung entrou como uma espécie de um paciente do Freud, um interessado na teoria. Freud foi descobrir que ele não era mais o filho herdeiro escolhido do Jung, mas que ele vai chamar aqui, né, um usurpador. Tá? Então, ele criou o usurpador, né? Uma usurpação. Você tem um amigo, Pílades de Orestes, lá do Machado de Assis, dois amigos inseparáveis, o outro está depositando lá na conta dele na Suíça. Então, penso ter o direito de sustentar que ainda hoje, quando há muito já não sou o único analista, ninguém pode mais do que eu saber o que é a psicanálise, como ela se distingue de outras maneiras de estudar o inconsciente, e o que merece ter seu nome ou deveria receber outro nome. Aqui o Freud criou um elemento, então, que o Jung ficou proibido de usar o nome psicanálise, né? Jung criou uma outra teoria chamada psicologia analítica. Então ele pede aqui no texto e ele é atendido, né? Recebe outra designação. E o Adler vai criar a psicologia individual, o Jung a psicologia analítica, e cada um cria a sua. Ao assim repudiar o que me parece uma ousada usurpação, também informo indiretamente os nossos leitores sobre os acontecimentos que levaram às mudanças na direção e apresentação deste anuário, porque foi publicado no anuário, tá? Até então, o anuário de pesquisa psicanalítica. Então, publicou o artigo no anuário. Em 1909, quando pela primeira vez me foi dado falar publicamente da psicanálise, na cátedra de uma universidade americana, declarei, tocado pela importância daquele momento para meu trabalho, não ter sido eu que havia dado origem à psicanálise. A psicanálise, então, é tida como tendo sido iniciado por Joseph Breuer, em 1882, quando ele começou. Jung é a J-U-N-G, tá? É só se tiver com M aí, tá errado. J-U-N-G, Jung. Carl Gustav Jung. Então, ele está dizendo aqui que esteve em 1909 com Jung e Ferencz, ele vai dizer mais na frente um pouco, vou repetir. Naquele instante, diz o Freud, que ele declarou lá, né, nos Estados Unidos, que ele não tinha sido o criador primeiro da psicanálise. Esse mérito teria sido de outro, de Joseph Breuer. O Breuer deu o nome de terapia da conversa. Tá? Conversava com a paciente anal. Então, o Freud atribui a criação dessa ideia, né, do psiquiatra conversar com hoje chama anamnese, né? Hoje o médico, principalmente o geriatra, o idoso, ele conversa muito com o paciente idoso, né, que tem muito o que reclamar da vida. Desde então, porém, amigos benévolos me sugeriram que talvez eu tivesse expressado inadequadamente minha gratidão, que eu deveria, como em ocasiões anteriores, ter reconhecido o método catártico de Breuer como um estágio preliminar da psicanálise. E o Breuer, com aquele método que ele criou, basta ler, disponível para leitura, né? Tanto era catártico que fez Ana O aparecer grávida, com uma gravidez imaginária. O Breuer não entendia que era para buscar a origem da doença em algum lugar. Ele escutava e acabava, né, não investigando o que o Freud chama, então, de origem lá para trás. Ele vai falar agora aqui na frente. Situando o início desta apenas no instante em que abandonei a técnica hipnótica e introduzi associações livres de ideias. Não me parece de muita importância que a história da psicanálise comece com o método catártico ou com a modificação que eu fiz desse método. Isso é de menos importância. Se toco nessa questão, de pouco interesse, é porque alguns adversários da psicanálise costumam lembrar ocasionalmente que essa parte não procede de mim e sim de Breuer.
Aí começa, então, o elemento da intriga, tá? A gente vê assim, como é que fica puxando um fiozinho. Mas, Freud, não foi você, foi o Breuer. Tá, então foi o Breuer, não tem importância, não. Fica lá com o Breuer, né? Isso. Não procede de mim, mas do Breuer. Então tá bom, procede do Breuer. Tem que ver o que eu fiz de adicional, então, né? Naturalmente, isso ocorre apenas quando o seu ponto de vista lhes permite, aos adversários, né, ver algo digno de interesse na psicanálise. Aí, então, quer desqualificar o Freud. Se não colocam tais limites à sua rejeição, indiscutivelmente a psicanálise é uma obra minha, então. Nunca ouvi dizer que a grande participação de Breuer na psicanálise tivesse proporcionado o quinhão correspondente de insultos e recriminações. Tá? Então, pelos insultos e pelas recriminações, não foi o Breuer, porque ninguém recriminou o Breuer. Né? Como eu muito percebi que é inevitável destino da análise provocar a oposição das pessoas e exasperá-las, cheguei à conclusão de que devo ser o genuíno autor de tudo o que distingue a psicanálise. E acrescento, ação. Boa noite, loucos por literatura. E acrescento com satisfação que nenhum dos esforços para minimizar minha participação na vilipendiada psicanálise partiu do próprio Breuer, ou teve o apoio de Breuer. Então, não foi o Breuer, né, que criticou o Freud, tá? Se a psicanálise foi vilipendiada, foi por outros estranhos a ela, porque o Breuer, que poderia ser o homem que criticasse o Freud por ter aproveitado o método dele para evoluir e fazer o nome dele em cima do que o Breuer iniciou, essa crítica o Breuer nunca fez. O teor da descoberta de Breuer já foi exposto em tal frequência que podemos dispensar. O Freud, assim, ele vai transmitindo uma segurança na conversação dele, assim, não demonstra maldade, parece que ingênuo, assim, aquele pessoa que acredita no outro e depois o outro, igual falou a Márcia que da outra vez, mas de novo, né, lá o Rank, 1925, é porque o Freud tem toda uma elegância, assim, também discursiva, ele não precisa dizer que foi eu que fiz, pode dizer que foi o Breuer, mas o esforço que eu fiz foi tão grande que o Breuer, ele também não vem me dizer assim, Freud, você melhorou meu método. Ele não exige essa mesquinhez, né? Fala, Eduardo. É que o Freud é um apaixonado pela causa, igual tu foi nos anos 70, quando tu te filiou a um partido, igual eu fui nos anos 90. Daí ele tem a causa, então vamos botar isso pra frente, eu não vou ficar de picuinha aqui nessa. Por aí. Entrei na causa feminista na década de 80, fiquei uns 30 anos nela, até descobrir as consequências disso. Então, você vê que você entra, né? O teor da descoberta de Breuer já foi exposto com tal frequência que podemos dispensar sua apresentação detalhada. O fato essencial de que os sintomas dos histéricos se baseiam em cenas de suas vidas que fizeram grande impressão e foram esquecidas. Olha só que interessante, né? Essa é a essência da psicanálise, né? Que o Breuer levava para o lado da catarse, o Osho, né, o indiano Osho, que tem um método próprio também, leva para o lado da Kundalini Yoga, tem os movimentos de corpo, né? O fato essencial que ele diz aqui, né, que os sintomas dos histéricos se baseiam em cenas de suas vidas que fizeram grande impressão e que foram esquecidas, ou lembradas e envergonhadamente não narra, né? Um grande exemplo dado por Machado de Assis, Dom Casmurro, quando o garoto escutou aos 15 anos atrás da porta, que negociavam o nome dele, né? Então, no caso lá, lembra, o Bentinho... Deixa eu ver como é que essa história começou. Não lembra. Outras vezes não lembra, né? Quando lembra, você trabalha na linguagem, você mostra que o Freud está ensinando aqui também a mesma coisa do Bentinho, aqui o Freud, né? Aqui o Freud é Dom Casmurro também, tá? O velho Casmurro Freud, aos 58 anos de idade, dizendo, começou em 1882, eu tinha 26 anos de idade.
A terapia nisso fundamentada de fazer recordar e reproduzir essas vivências, né? E usa aqui as palavras, ó. Ele estava nesse instante escrevendo esse artigo em 1914, ó. Recordar, repetir, elaborar, tá? Aqui assim, Eduardo, quando Freud fala, os escritores anteciparam a psicanálise, o próprio Freud é um escritor antecipando a psicanálise, mostrando assim, eu escrevendo, eu vou acalmando meu espírito naquilo que eu fui bem e naquilo que eu fui enganado, que eu fui, né? Lembra que nesse mesmo ano, 1914, tem o recordar, repetir, reelaborar. Aqui, tá? Eu estou elaborando, recordando, repetindo e elaborando o que aconteceu no processo de construção da teoria. A terapia nisso foi fundamentada de fazer recordar, reproduzir essas vivências em estado hipnótico, que era a catarse, e o pouco de teoria daí resultante, lá do Breuer, segundo a qual esses sintomas correspondem a um emprego anormal de montantes de excitação não esgotadas, então converteu em paralisia, né? Em seu capítulo teórico dos estudos sobre histeria, que tem um artigo dele, tá? 1895, Breuer inclui meu nome, entre parênteses, toda vez que tem de se referir à conversão histérica, né? A paralisia do corpo, que acontecia muito. E ainda tem hoje, tá? Hoje a conversão histérica é o câncer, né? As outras, qualquer doença é uma conversão histérica, é uma conversão no corpo, né? Breuer inclui meu nome, entre parênteses, toda vez que se refere à conversão, como se essa primeira tentativa de explicação teórica fosse minha propriedade intelectual e não dele, era do Breuer. Creio que essa atribuição diz respeito apenas à designação, ao passo que a concepção nos veio ao mesmo tempo e conjuntamente nos estudos que ele faz junto com Breuer. Sabes também que Breuer, após sua primeira experiência, deixou de lado o tratamento catártico por muitos anos e o retomou apenas depois que eu, tendo retornado de um estágio com Charcot na França, o incitei a retomar. Ele era internista, né, médico interno, e bastante solicitado por uma extensa clientela. Eu me tomara médico um tanto a contragosto, me tornara médico, mas naquele tempo tinha um forte motivo para querer ajudar os doentes nervosos, ou ao menos compreender algo de seus estados. Eu havia confiado na terapia física e estava perplexo com as decepções que a eletroterapia de W. Verbe, tão pródiga em conselhos e indicações, me levava a experimentar. Então, Freud, no início, tinha a eletroterapia, né? Logo que ele formou em medicina. Se naquele tempo não cheguei por minha conta ao juízo depois estabelecidos por Moebius, de que os êxitos do tratamento elétrico são efeitos da sugestão, tá? Aqui entra a banda de Moebius, tá? Que o Lacan depois aproveitou de outra maneira, né? Tem um efeito sugestivo que passa pelo verso, tá? Aquela formiga que anda assim, dá uma volta. A banda de Moebius é uma fita, né, em que ela passa da esquerda para a direita, de baixo aparece em cima, de cima aparece embaixo, e ele aqui dava esse nome, né? Os efeitos, o êxito do tratamento terapêutico é um efeito da sugestão, que passa pelo verso e a pessoa melhora, nem sabe por quê. Certamente isso se deveu à ausência dos êxitos esperados. Um substituto satisfatório para a malograda terapia elétrica parecia oferecer, então, o tratamento por sugestão em hipnose. O Freud faz um rápido progresso na medicina aqui, tá? Um substituto satisfatório do eletrochoque, né, malograda terapia elétrica, parecia oferecer, já que lá, porque um choque não é nada, né? Se você for doente, tomar um choque, você continua doente. Isso que ele fala aqui, que é um efeito de sugestão, né? Quem é que disse que o choque melhora a pessoa? Se ele for só o choque, porque é autossugestivo, né? Você sabe que dando um choque melhora, um choque sempre é um choque psicológico também. Então ele fala um substituto teórico, um substituto para essa malograda, né? E deu errado. Terapia do choque elétrico parecia oferecer, então,
o tratamento por sugestão em hipnose profunda. Então, substitui um pelo outro, já que é por influência. De que tomei conhecimento pelas impressionantes demonstrações de Lieberhold e Benbaim. Mas a investigação do paciente em hipnose, que eu conheci através de Breuer, era bem mais atraente, reunindo um modo de operação automático e satisfação da curiosidade de saber, tá? Está acompanhando, Márcia? Estou sim. Tá vendo que interessante que ele fala? É. Quer dizer, o choque, então, é uma coisa sugestiva, porque o choque em si mesmo não vai tirar você de nada, né? Agora, a hipnose, por exemplo, se a pessoa fala, né, sobre aquilo que está incomodando e ela está inconsciente, também não vale, né? Porque ela não está compreendendo o que falou. Ela não tem responsabilidade nenhuma, está jogando tudo na conta do outro, né? Como diz o Machado no sonho lá, você escutou eu falando tudo no sonho? Porque estava entregando a paçoca todo dia no sonho, né? Então, não escutei não, aí tá bom. Porque se você entregar sem saber que está entregando, vai dizer que você roubou o dado ainda, né? Aí continua inconsciente, né? Não, mas se você gravar a conversa e mostrar, olha o que você estava falando, quem te autorizou você a gravar? E o que também pode ser um risco, né, para o paciente, né? E às vezes ele não está preparado para ouvir o que ele falou. Exatamente. Boa noite, Clarice. Obrigado por ter vindo. Mas a investigação do paciente em hipnose, que eu conheci através de Breuer, era bem mais atraente, reunindo um modo de operação automático e satisfação, que ele chama aqui, curiosidade de saber, tá? O que eu falei em hipnose? O que eu falei que eu não consigo falar? Tá vendo? Eu não consigo. Se eu for um cara franco comigo mesmo, eu falei, eu quero saber o motivo da minha doença. Eu vou te botar em hipnose e você vai dizer. Depois eu te falo, você concorda? Beleza, eu concordo, porque eu não consigo saber, né? Então, se você for honesto e quiser saber a causa daquilo que você não sabe descobrir a causa, se alguém te hipnotizar e depois te disser, foi isso que eu falei? Poxa vida, eu não sabia. Hoje em dia teria que assinar um termo, né, de responsabilidade, né? Porque senão processa. Quem te autorizou? Deixa eu Vinícius ver aqui a opinião dele. Eu fiquei lembrando, Adelmo, no caso a hipnose, né, essa em que o sujeito fica inconsciente, fala ali as coisas e depois ele fica consciente, né, o médico fala, e bom, ele pode tomar um susto, enfim, né. Esse era o método hipnótico, não era o método catártico. No caso, o Freud entendeu que só quando uma lembrança vinha carregada de afeto, né, e também isso o paciente daí lembrava depois, né, da experiência, mas sempre que ela vinha carregada de afeto é que tinha algum resultado ali para o paciente, né? Esse era o máximo, para o Freud, né, foi o máximo que a técnica catártica conseguiu chegar, assim, né? Isso aí. Então ele está carregado de afeto, ele tem que chorar, ele tem que se contorcer todo, igual o Homem dos Ratos, fica todo envergonhado, entorce a cara todinha para confessar o que se passou com ele, que foi uma tortura de sexo anal, né? Enfiaram ratinhos no ânus do Homem dos Ratos, numa tortura no exército, né? E ele lembrava de tudo, mas ele não tinha coragem de falar, né? Hein? Você me deu spoiler, eu estava prestes a ler esse livro. Porque o Homem dos Ratos tem uma trauma de lá no exército, né? Que o capitão resolveu inventar um jeito dele, né? A tortura foi colocar. Homem dos Ratos era por isso, né? Camundongos enfiados pelo ânus do Homem dos Ratos. É uma loucura completa, né? E ele, então. Mas chegou a acontecer? Para ele dizer isso ao Freud, ele entortou a cara todinha. Agora, se chegou a acontecer, aí nós não sabemos, né, Melco? Pois é. É narrativa, né? Mas a dificuldade de falar, que acabou de dizer o Vinícius, assim, o afeto proibido de dizer, que eu não consigo dizer de tanta vergonha, é essa, né? Assim como acontece hoje aí com muita reclamação de estupro, né, com relação às mulheres, assim, que pede para dizer, algumas é relato verdadeiro ou até falso, mas não quero nem saber disso. O importante é, assim, a coragem de falar, né? Então ele fala a curiosidade de saber do que as monótonas e imperiosas proibição do tratamento por sugestão que alheiam, né? A pesquisa fica alheia.
Foi-nos apresentada recentemente como uma das novas conquistas da psicanálise a admoestação, né, a bronca, né, de situar em primeiro plano o conflito atual e aquilo que ocasiona essa doença atual. Tá? Sempre ligado a um afeto, então, que você é envergonhoso, né? Isso é exatamente o que Breuer e eu fizemos no início do nosso trabalho, com o procedimento catártico. Nós dirigimos a atenção do enfermo para a cena traumática em que aparecer o sintoma e nela procurávamos desvelar o conflito psíquico e liberar o afeto reprimido, suprimido. Então, está aqui o que o Vinícius acabou de lembrar aí, né? Liberar o afeto suprimido, que estava, então, com dificuldade de liberar, libera o afeto, no efeito catártico, ele vem, a fala, né? Depois o Freud foi descobrir que muitas daquelas falas que ele supunha reais vai aparecer mais na frente aqui no texto, tá? Quando ele fala assim, eu não acredito mais na minha neurótica. O Freud foi descobrir que o relato do paciente não era sincero, assim, tá? A cena, ele dramatiza bastante, né? Fala, Vinícius. No caso, o Freud vai perceber depois, né, que as lembranças que as histéricas ali acessavam, enfim, né, não eram exatamente lembranças no sentido de dados da realidade, mas muitas vezes fantasias que elas próprias criavam, né, sobre o passado, né, tipo, até embasado em algumas coisas que viveram, né, mas de um campo que é mais da fantasia delas e não do que de fato ocorreu, né. É. Exatamente. Interessante também essa relação com a imagem, né? Por exemplo, o Homem dos Rados, né? Narrar um fato assim, né? Quer dizer, eu fui humilhado, colocaram, né, o rato no meu ânus, é complicado, né, para o paciente, né? É muito difícil, né? Você narrar uma coisa dessa, quer dizer, em alguns lugares é motivo de riso, depois é chacota, né? Então eu tenho vergonha de falar isso, tá? Tem uma paciente que, quando eu tinha o consultório até 2019, dizia assim, que ela tinha muito medo da realidade, o mundo é grande, assim, as coisas são grandes, o trânsito, muita gente na rua, os prédios, a polícia, tudo é tamanho grande demais, ela tinha medo de tudo na rua, né? Então, o que o Vinícius lembrou aí, assim, o trauma é o medo, né? Uma coerção acontecida lá no início do percurso da menina, da mulher, né? Que ela, então, traumatizou dessa maneira, né? E passa a acreditar, né, na própria criação, né? Mas Às vezes, né? não deixa de ser um fato, né? O mundo é assustador, tá? A realidade, né? Você vai andar na rua, você fica com a bolsa assim, né? Andando. Agora o celular você tem que botar no bolso, que passa a pessoa correndo e toma da sua mão. Então, tem muita coisa que não consegue falar, como colocou aqui, ó, no chat. Se quiser falar, pode falar, faz como os demais, tá bom? Então, vamos, né? Assim descobrimos o fato característico dos processos psíquicos nas neuroses, que depois chamei de regressão, tá? Então, ele chamou de regressão justamente por isso, que é algo que é regressivo, né? Está lá atrás na base, sustentando o medo agora, né? A associação do doente ligava a cena que pretendíamos esclarecer a vivências bem anteriores e obrigava a análise que devia corrigir o presente a ocupar-se do passado. Essa regressão levou cada vez mais para trás. Primeiro, parecia ir normalmente até a puberdade, quando começam os caracteres sexuais secundários, né? Nasce o peitinho, os cabelinhos, vem a menstruação, vem a ejaculação, né? A excitação sexual, que é todo um processo difícil, né? Essa regressão levou cada vez mais para trás. Primeiro até a puberdade, depois insucessos e lacunas no entendimento atraíram o labor, né, o trabalho analítico para os anos remotos da infância, até então inacessíveis a toda pesquisa. Tal direção regressiva tornou-se um importante traço da psicanálise. Verificou-se que a análise não pode esclarecer nada atual, senão referindo-se ao passado. Olha que frase. Tá? Como é que você vai agora, né? É bom nesse texto, tá? Para quem aqui está, que nós estamos investigando o autismo. Olha bem, a gente vai chegar mais na frente.
O Freud vai sustentar do início ao fim desse texto, mesmo que esteja sendo publicado no mesmo ano do narcisismo, ele vai sustentar do início ao fim o trauma como infantil erótico. Nós sabemos hoje que o autista, né, tá, que não tem linguagem nenhuma, ele tem o trauma da realidade monstruosa, como acabamos de mencionar aqui, né, um pouco instante, assim, a realidade é assustadora, né, para qualquer criança que vê ao mundo. E não tem nenhum trauma sexual, né, pelo que a gente saiba, na formação de uma criança que não adquire a linguagem, tá? Então, é mais, então, o quê? Impressões da imagem, né? A imagem externa como sendo assustadora à mãe, ou o cuidado que ela tem, e esse repasse ao filho dela, né? O repasse do medo da realidade, perder o bebê, e todas as consequências que vêm da responsabilidade como mãe. Então, entendimento e a solução do conflito atual. Pode-se ver, nesse exemplo, como enganadora a admoestação mencionada. Fale, tudo que vem à cabeça, fale, é enganadora, e o quanto de regressão científica se expressa na recomendada negligência da regressão na técnica psicanalítica, né? O Freud entra martelando por aqui, ele não esclarece por que ele fala isso, né? Ele podia ter dito logo no início também, porque o Jung, para dizer que isso aqui é signo do zodíaco, que vai resolver, que a alma humana nasceu há 10 mil anos atrás, que ela traz arquétipos da mãe ancestral, ele não diz, tá? A ancestralidade humana do Freud vai estar sempre na criança. Quando eu vim ao mundo, pouco importa lá os dinossauros, né? Entende? Quer dizer, o bebê que vem ao mundo, ele começa um novo percurso da humanidade, né? Então, o Freud vai insistir sempre nessa regressão ao infantil de cada ser humano, né? A formação minha, né? Quando ele insiste em dizer aqui, é porque também, ao lado contrário dele, que estaria o Jung, criando a psicologia analítica, para onde ele estava levando toda a psicanálise, era para você ir olhar lá no Zodíaco. A primeira diferença entre mim e Breuer apareceu numa questão atinente ao mecanismo psíquico da histeria. Qual é a mecânica, né? A mecânica linguística, né? Ele dava preferência a uma teoria ainda fisiológica, digamos. Pretendia explicar a cisão psíquica dos estéreos mediante a ausência de comunicação entre diversos estados mentais, estados de consciência, e assim criou a teoria dos estados hipnoides, cujos produtos penetrariam na consciência desperta como corpos estranhos, não assimilados. Então, são conhecimentos que você não sabe de onde vem, que confunde a cabeça, né? Cujos produtos não assimilados. Eu compreendia a coisa menos cientificamente, enxergava tendências e inclinações análogas às da vida cotidiana, e concebia a própria cisão mental, tá? Uma divisão do ego aqui, que o Freud fala, cisão. Jacques Lacan vai usar muito essa expressão, né? Uma cisão, uma divisão do eu. Eu é dividido entre o que ele quer saber e o que ele não quer saber de jeito nenhum. Como resultado de um processo de repulsa que então designei como defesa e depois como repressão. Seja eu me defendendo, seja eu não querendo saber disso, é a mesma coisa. Fiz uma breve tentativa de deixar os dois mecanismos coexistirem, mas como a experiência me mostrava sempre o mesmo, apenas um, logo minha teoria da defesa se contrapunha à teoria hipnoide de Breuer. Tenho certeza, porém, de que essa contraposição em nada influiu na ruptura, que logo se deu entre nós. Essa ruptura teve causas mais profundas, mas sobreveio de modo que inicialmente não a compreendi e somente mais tarde, após toda espécie de bons indícios, cheguei a explicá-la. Recorde-se que Breuer havia dito acerca de sua famosa primeira paciente, Ana O, né, que nela o elemento sexual era surpreendentemente pouco desenvolvido e jamais contribuíra para seu abundante quadro clínico. Então, Breuer não partiu dessa hipótese. Sempre me admirei de que os críticos não opusessem mais frequentemente essa declaração de Breuer à minha afirmação da origem sexual das neuroses. Então, os dois divergiam nesse ponto. Por isso que houve ruptura, né? O Breuer não queria conversar sobre a sexualidade.
E até hoje não sei se devo enxergar nisso uma prova de sua discrição ou de um descuido. Discreto ou descuidado. Quem ler novamente esse caso clínico, então agora se for ler de novo, né? À luz da experiência adquirida nos últimos 20 anos, não deixará de compreender o simbolismo das cobras e da rigidez, da paralisia do braço, etc. E considerando ainda a situação de a jovem estar à cabeceira do paciente doente, adivinhará facilmente a verdadeira interpretação de tais sintomas. Seu julgamento sobre o papel da sexualidade na vida psíquica da moça ficará bem distante daquele do médico. Para a recuperação do doente, o Breuer tinha à disposição o vínculo sugestivo mais intenso, que pode justamente nos servir como modelo do que hoje nós chamamos de transferência, tá? Então, o Freud vai trazer o vínculo sugestivo, que primeiro era no eletrochoque, que era uma forma de sugerir, né? Uma sugestão mesma, né? Influência. Ele vai trazer isso para o que ele chamou de transferência, mudou o nome para transferência. Amor transferencial, eu confio em você, tá? Vou falar tudo, né? Já não é, então, uma influência, né? A influência ou a sugestão é quando seria, né? Quando você é induzido a acreditar numa coisa que é falso para você, né? Transferência é completamente diferente. Transferência é o que o Homem dos Ratos fez com Freud, né? Falou o que era a possibilidade dele estar sendo como ele era agora. Bem diferente, né? Então, né, quer dizer, hoje, com a Lei Maria da Penha, se a mulher quiser destruir um casamento, ela é fácil fazer isso, né? Denuncia o marido por estupro, mas se ela conseguir provar isso, ou por que ela quer fazer isso para ela mesma, num consultório de psicanálise, seria melhor para ela, né? Do que ir na delegacia de polícia. Aí é a questão de sinceridade, então, né? Ora, tenho boas razões para supor que após a eliminação de todos os sintomas, Breuer inevitavelmente descobriu, por novos indícios, a motivação sexual dessa transferência, tá? Ele descobriu, né, daquela maneira que já foi falado várias vezes, né? A paciente ficou tão apaixonada pelo jeitinho como ele ia conduzindo, com carinho e atenção, e a vida com o marido dela era muito mais difícil, né? Então, aí já é uma contra-transferência, né? Uma transferência enganosa da paciente contra ela mesma. Mas escapou-lhe a natureza universal desse inesperado fenômeno, de modo que, nesse ponto, como que atingido por um acontecimento impróprio, tá? Ele interrompeu a investigação. Ele não me comunicou isso diretamente, mas em diversas ocasiões forneceu elementos suficientes para justificar essa reconstrução. Essa reconstrução de Freud veio a ser questionada por vários pesquisadores. Mas depois, todo mundo ficou sabendo, né, que o Freud não tinha acesso direto, né, à pseudociese lá da Anaol. Ele não me comunicou diretamente. Quando passei a defender, de modo cada vez mais firme, a importância da sexualidade no surgimento das neuroses, ele foi o primeiro a ter a reação de indignado repúdio, que depois me seria tão familiar, mas que então eu ainda não conhecera como meu inexorável destino. Um repúdio, né? Quando o Homem dos Ratos tem dificuldade de falar que sofreu tortura daquele modo lá no Exército, a origem da doença dele, então, não é erótica, né? Não é sexual, tá? É uma tortura que podia ser em outra parte do corpo, né? Boa noite, Ellen. A tortura que ele sofreu daquele modo não era um ato sexual, era uma tortura, né? Então, a importância da sexualidade, o que tem de erótico na confidência é você ter a coragem de falar o que fizeram com você, tá? O Adelmo, Fala, Melk. o erotismo anal, ele tem uma participação bem importante na neurose obsessiva, não? Quem? Tem. Ah, não, mas
Pois é, aí tá, né? Aí começa as categorias do Freud, erotismo anal, né? Tem também... aí tem sim, né? O que tem, mas a gente não está entrando nisso. Nós estamos pegando a coisa mais por cima, né? O fato de, em todo tratamento de neurose, instaurar-se a transferência, olha só, em todo tratamento de neurose, instaura-se a transferência, por isso é neurose de transferência, em forma cruamente sexual, ele insiste nisso, né, afetuosa ou hostil, embora não desejada ou provocada por nenhuma das partes, sempre me pareceu a mais inabalável prova de que as forças motrizes da neurose têm origem na vida sexual. Aqui tem uma certa teimosia do Freud nesse ponto, né? O pequeno Hans, por exemplo, não é de origem sexual, né? É um negócio do cavalo, assim, ele vê um garotinho de 4 anos, viu um cavalo, né? E passou a ter medo de ter agorafobia, medo de ir à rua. Esse argumento ainda está longe de ser devidamente apreciado. Se fosse a investigação, não teria escolha. Para minha própria convicção, ele permaneceu decisivo ao lado e além dos resultados específicos do trabalho analítico. Um consolo para a péssima acolhida que minha defesa da etiologia sexual das neuroses teve, inclusive meu próprio ciclo de amizades, logo se criou um vácuo em torno da minha pessoa, era a reflexão de que eu havia assumido a luta por uma ideia nova e original. Um dia, porém, vieram-me algumas lembranças que perturbaram tal satisfação e, em troca, permitiram-me um bom vislumbre do processo de nossa atividade criadora e da natureza de nosso saber. A ideia pela qual me fizeram responsável não havia se originado em mim absolutamente. Ela me fora passada por 3 homens cuja opinião contava com meu profundo respeito. Um o Breuer, o segundo o Charcot e outro o ginecologista da universidade, chamado Schrobach. Talvez o mais notável dos médicos de Viena. Todos os 3 me haviam transmitido uma percepção que, a rigor, eles próprios não conheciam. 2 deles negaram essa contribuição, quando posteriormente lhes recordei isso. E o terceiro, que foi o Charcot, provavelmente teria feito o mesmo, se eu tivesse podido revê-lo lá na França, né, em Paris. Mas essas comunicações idênticas vêm de 3 pessoas distintas, mesmo que não confirmassem, que eu recebera sem compreender, dormitaram em mim durante anos, até que um dia despertaram como um conhecimento aparentemente original. Aquilo que, então, teria sido original, não era, veio de outros, não foi invenção do Freud, ele diz, mas o que o Freud confunde, né, é sempre levar para o lado do erótico, né? Você confidenciar um trauma, um medo do mundo, uma fraqueza do ego, né, parece um infantil, então. É que a paciente vem dizer seguidamente, ela anda pela cidade, né, mas ela diz que tem um medo enorme da realidade, né, um medo do mundo. Pode ser vinculado lá na intimidade dela um medo de ser estuprado, de um beco e tudo mais, tá? E leva a confundir, então, que seria sexual. Certa vez, quando um jovem médico de hospital, quando era médico jovem do hospital, eu acompanhava o Breuer, né, em 1883, 4 por aí, quando ele formou, numa caminhada pelo centro da cidade, quando se viziou dele um homem que desejava lhe falar urgente, permaneci mais atrás para não ficar escutando conversa privada, né? Dr. Breuer chegou, um paciente dele, o Freud ficou para trás. Contou-me, depois que voltou ao assunto, né, contou que em sua maneira afável e profissional de sempre, que era o professor Breuer, acrescentou, comportava-se de forma tão estranha nas reuniões sociais que a tinham levado até ele para tratamento nervoso. São sempre segredos de alcova, concluiu ele. Perguntei com espanto o que queria dizer e ele me explicou o termo alcova do leito conjugal, pois não compreendeu que a coisa me parecia inusitada. É aquela coisa assim, né? O que é assustador para o Freud
para o outro é uma coisa comum, né? É um segredo de alcova, uma intimidade lá que está tendo. Ele não dá a importância que o Freud dá, né? Psicológica, né? Não parecia inusitado, assim, não parecia algo novo. No entanto, era muito novo para o Freud. A dificuldade de falar as coisas, né? Chega um paciente na rua, vai falar com o ouvido do médico, uma questão que tem na esposa dele, por exemplo. Alguns anos depois, eu me achava numa das duas noites de Charcot, em Paris, junto ao grande mestre, e ele justamente contava a Brouardel uma interessante história de seu trabalho clínico naquele dia. Não ouvi direito o princípio, mas pouco a pouco a narrativa me prendeu a atenção. Tratava-se de um jovem casal que viera de longe, do Oriente, a mulher gravemente enferma, um marido impotente ou inábil. Escutei lâché donc, né? Aqui é lâché um L. Ou seja, um fracassado, né? O marido era um impotente, era um fracassado. Lâché. Escutei Charcot repetir: Je vous assure, je vous... empenho, me garanto que o senhor conseguirá. Blondel, que falava mais baixo, deve ter exprimido sua admiração de que sintomas como os da mulher se produzissem em tais circunstâncias. Pois Charcot exclamou subitamente, com grande vivacidade: mas, em casos como esse, é sempre a coisa genital, sempre, sempre, sempre. Então, o médico Charcot achava isso lá em Paris. E assim dizendo, cruzou as mãos sobre a barriga e ergueu rapidamente o corpo algumas vezes com a vivacidade que lhe era peculiar. Lembro que, por um momento, caí num espanto quase paralisante, dizendo a mim mesmo: bem, se ele sabe, por que nunca diz? Tá? Olha o problema do dizer, né? Mas a impressão logo foi esquecida. A anatomia cerebral e a produção experimental de paralisias histéricas absorviam todo o meu interesse. Freud estava nessa fase aqui, tá? Era o que a Leila, de vez em quando vinha, falava assim: pré-psicanalítico. Nesse momento, o Freud está interessado na anatomia cerebral e a produção experimental de paralisias histéricas. Estava no sintoma, né? Ele estava lá no corpo, né? Como é que eu produzo a paralisia histérica? Um ano depois, eu tenho um texto muito bom do Freud, de 1892, sobre as afasias, tá? Problema da linguagem, né? No cérebro. Ele foi evoluindo aos pouquinhos, tá? O Freud é o homem típico daquele, assim, do comércio, como disse aqui no início, quem chegou depois. O comerciante, ele está acostumado a lidar. Tem um colega aqui, o Adriano, que parou de frequentar, ele falava assim: Adelmo, eu nunca perdi dinheiro nos negócios. Eu só perdi no amor. Quer dizer, o empresário, ele tem facilidade na vida prática, né? É difícil vender um carro roubado, com defeito, ou então ele revende, desfaz, ele vai para frente. Então, conhecer a parte prática é fundamental, né, na vida, para você ter sucesso, mas também é importante conhecer a parte metafísica, né, ler bastante, ter muita cultura, né, que foi dito no início aqui, assim, o rei filósofo, né, se o rei que comanda o exército for também um filósofo, ele também é capaz de meditar, né, e ficar armado contra as trapaças da linguagem. Então, aqui nós estamos no início do Freud, no início empírico dele, como médico prático, né? Por isso ele fala as paralisias histéricas da mente, né? Sobre o corpo, era do meu interesse. Um ano depois, eu havia iniciado minha carreira médica em Viena como privado, professor de não contratado, em doenças nervosas e em tudo que dizia respeito à etiologia das neuroses, continuava tão inocente e insciente como se pode esperar de um jovem acadêmico. Tá? O Freud não veio pronto, né? É o que ele diz aqui, tá? O que você vai esperar de um jovem acadêmico? Que não sabe nada, né? Então, recebi um dia a amigável solicitação de Schroebach para que fosse ver uma paciente sua, que ele não podia atender por falta de tempo, e sua nova função de professor na universidade. Cheguei antes dele à casa da enferma e soube que ela padecia de ataques de angústia sem sentido, que eram aliviados apenas com uma informação detalhada de onde se achava seu médico a qualquer hora do dia. É tão interessante isso aqui, porque isso acontece de fato mesmo, tá?
Na vida real acontece muito isso aqui. Basta você saber onde que está o médico, você acalma. Ah, eu não queria, Dia dos Namorados, sentar na porta do protocolo. Ah, é? Eu acho que eu já contei aqui. Eu estava em época de síndrome de pânico, que meu marido me chamou para sair para jantar no Dia dos Namorados. Eu falei, só se for para parar o carro em frente ao pronto-socorro, te conto uma garrafa de vinho e ficaria, eu vou ficar muito tranquila. Pois é. Então ele diz, né? A moça tinha ataque de angústia sem sentido nenhum, que eram aliviados apenas com a informação detalhada de onde se achava seu médico a qualquer hora do dia. Boa noite, André. Quando apareceu o Shirobaki, me conduziu para o lado e revelou que a angústia da paciente se devia ao fato de, embora casada havia 18 anos, ser ainda virgo intacta. 18 anos de casada, né? Intacta. O marido era totalmente impotente. Nesse caso, apenas restava ao médico encobrir o infortúnio matrimonial com sua reputação e resignar-se quando alguém, encolhendo os ombros, dele dissesse: também não tem capacidade, se em tanto tempo não a curou. Aqui mistura tudo, tá? A reputação do médico, né, que atendia no lugar do marido, uma função, né, sexual, então, que é um pouco que o Jung fazia lá com a Sabine Spiorain. A mulher que tinha 18 anos de casado e um marido totalmente impotente, devia ser aqueles homens que não são homens, né, homossexuais, que se casavam para se proteger também, né, vai saber? Isso a gente não vai entrar no mérito. O fato é que o médico, então, atendia no lugar dele, né? Mas também não tem capacidade, se em tanto tempo não a curou. Quer dizer, não era somente, então, a relação substitutiva, né? Ô, Adelmo, Sim. nessa época ainda aconteciam as massagens pélvicas da parte do médico? Não sei, né? Aí teria que procurar investigar. O que ele diz aqui, então, Mel, que a gente pode tirar de proveitoso para o nosso estudo é, mesmo o médico substituindo o marido, que devia ser gay, vamos supor, vamos falar logo assim, ou algum outro motivo, não gostava dela, né? Ou tinha um outro caso fora, não diz aqui, é muito pouco, mas o médico está arriscando a reputação dele e tem uma zombaria dizendo, se ele também não solucionou o problema, ele está somente fazendo um papel de cafajeste aí, né? E o papel não seria esse, né? Ver se o Jung, pelo menos, salvou a vida da paciente. A Sabine Spiorain deixou o manicômio, tá? Tem uma função importante que o Jung fez. É claro que depois a dona Emma Jung chamou a Sabine e falou assim, vem aqui na minha casa. Esse marido é meu, fique sabendo, hein? Então, fez o papel dele, né? Mas depois não ficou 18 anos, né? Eu já vi dizer que os brinquedinhos sexuais surgiram nessa época, que era para tratar as histéricas. Quem sabe, né? A única receita para tal doença, acrescentou ele, nós conhecemos bem, mas não podemos prescrever. Seria pênis normalis, dose repetida, né? Aqui em latim. Aplicar o pênis, né, em doses repetidas. Ou, como diz aqui agora o colega aí, né? O brinquedinho Não, erótico. mas isso que a Márcia está falando é realidade. Foi nessa época aí que surgiram os primeiros vibradores, os instrumentos mesmo. Utilizava com essas mulheres chamadas de histéricas. Isso é sério. Então, aqui uma receita que o médico não podia prescrever, tá? Prescrevo para a senhora aqui no papel, né? Pênis normais em doses repetidas. Eu jamais ouvira falar dessa receita e quase balancei a cabeça ante o cinismo do meu benfeitor, do Charcot. Então tem muita parte anedótica, tá vendo? Assim, claro que a mulher não quer isso, né? A valorização que ela quer pode até ter um desvio, assim, para esses objetos de plástico, mas, entende? Quer dizer, já é um outro desvio secundário, né? Não é isso que ela quer, né? Ô, Adelmo, Vira até outra doença, né? Porque ela não satisfaz nunca isso, né? Fala, Melk. a mulher, ela é meio erotomaníaca, né, Adelmo? Ela quer se sentir amada ali. Se ela não se sente amada, o negócio complica, né? É. Aí inventa essa história de brinquedos sexuais, quando é pior ainda, né? Deve dar um vazio enorme você usar
um instrumento erótico de plástico, seja para o homem ou para a mulher. Né? É difícil não contar risada essa parte, Adelmo. Que agora tem as bonecas japonesas também. Como é que você consegue imaginar um homem satisfazendo com isso, né? Tá vendo? Claro que não revelei a procedência ilustre da infame ideia para despejar sobre outros a responsabilidade sobre ela. Sei que uma coisa é expressar determinada ideia uma vez ou outra, tá? Ó, né? Com observação passageira. Interessante, tá vendo? Você uma vez ou outra, você pode até dizer, agora, ficar sistematicamente com esse substituto, a outra é considerá-la seriamente, tomá-la ao pé da letra, ó. Conduzi-la através de todos os obstáculos e conquistar-lhe uma posição ante as verdades reconhecidas. E a diferença entre um leve flerte, né, e um honesto casamento, com todas as suas obrigações e dificuldades. Aqui que tá, Clarice, a desgraça humana, ó. A boneca não reclama nada, né? Agora você quer uma boneca mulher, ou a mulher querendo um homem, ele tem que aguentar o barrigudo que chega, tá sujo, fedor de cigarro na boca, chegou do trabalho, vai dar um afago na mulher. A boneca aí consegue ser uma coisa mais louca ainda, porque leva ao vazio total, né? A infelicidade. É. Então ele fala aqui, o lado honesto de um casamento com todas as suas obrigações e dificuldades. Em francês, pelo menos, é poser les ideias, casar-se com as ideias. É uma expressão de uso corrente. Casou com a ideia somente. Casar com a ideia de mulher, né? Ou ideia de órgão sexual. Ô, Adelmo, quem dera fosse a gente namorar só a parte boa da outra pessoa, né, Adelmo? Então tem que ficar só com a ideia, não está dizendo aqui? Casar com as ideias. Ou qualquer outra ideia, né, que substitua. Casar com imagem, né? Você fantasia e vive só na fantasia. Não, mas pela natureza humana, a nossa natureza é muito estranha. Se a gente casasse só com a ideia perfeita, a gente se tornaria insuportável. Se transformaria num tédio. É. O bom mesmo é você ter lá a sua companhia, que seja ela qual for, e conseguir suportar as diferenças com brigas permanentes, conciliações, porque é isso que é o drama existencial ideal, né? Porque com a ideia você não consegue brigar com ela, tá? Não, com as imperfeições, né? Até as imperfeições faz parte das perfeições. Olha que coisa maravilhosa. É. Entre os demais fatores que, devido ao meu trabalho, se juntaram ao método catártico e o transmutaram na psicanálise, eu destaco a teoria da repressão e da resistência, a introdução da sexualidade infantil e a utilização dos sonhos. Então, Freud traz a materialidade psicológica, tá? A resistência é a dificuldade, né? A repressão é aquilo que eu tenho medo de falar mesmo, a introdução da sexualidade, que ele põe aqui, né? E a capacidade sempre interpretativa. A teoria da repressão concebida de forma independente, sem dúvida. Não sei de nenhuma influência que me tivesse levado a ela. Durante muito tempo, vi essa ideia como original, até que Otto Rank nos mostrou a passagem em Schopenhauer, em O Mundo como Vontade e Representação, lugar em que o filósofo busca uma explicação para a loucura. O que ele diz sobre a recusa em aceitar algo penoso da realidade coincide tão perfeitamente com o teor do meu conceito de repressão que, novamente, fiquei devendo à minha pouca erudição a possibilidade de fazer uma descoberta. Então, ele reconhece que não descobriu nada. O que ele considerou uma descoberta é falta de erudição, falta de ter lido Schopenhauer. O Rank era muito leitor, né? Ele encontrou um problema lá em Schiller, né? E o Freud copiou, depois ele denunciou o Freud. O Rank também mostrou ao Freud essa questão do Schopenhauer, né? Ah. A explicação sobre a loucura, a recusa em aceitar algo penoso da realidade. Se você não aceita a realidade, você está a caminho da loucura, tá? E a repressão vem exercer esse papel de você ter dificuldade de aceitar a realidade. Olha como é complexo a psique humana, né? Mais tarde, privei-me conscientemente da elevada fruição das obras de Nietzsche. Mais tarde, pois não queria que nenhuma ideia antecipatória me estorvasse na elaboração das impressões psicanalíticas.
Freud diz, então, que não leu Nietzsche aqui, tá? Muita gente fala que ele leu, né? Mas ele diz, privei-me, porque tanto é que eu me privei que eu errei, porque fui dizer que era uma novidade o que eu fiz quando já estava neles. Mas ele não queria ter uma ideia antecipatória para escutar a realidade já com teoria na mente. Se você vai escutar a realidade, vai enfrentar o mundo com teoria na mente, você não entende. Quer dizer, como é que você forma um filho? É jogando ele na rua, né? Vai dirigir o carro, vai botar seu comércio, vai ganhar seu dinheiro. Não vem me pedir, não, porque você vem me pedir, eu vou te sustentar na pior das hipóteses ainda. Você vai pegar fácil na minha mão, caramba. Eu sei conseguir para mim, agora eu conseguir para você é problemático para você. Fala, Juliana. Levantou a mão, Juliana? Tá mudo, hein? Bom, se alguém estiver escutando a Juliana, que já aconteceu outras vezes aqui, de eu não escutar, né? Não, não tá dando para escutar, não. Tá dando para ouvir, não? Então tá bom. Eu não estou ouvindo, não. Tá com a mão levantada, Juliana, ou houve algum acidente? Bom, vamos continuar, daqui a pouco ela recupera. Mas privei-me conscientemente da elevada fruição, né, das obras de Nietzsche, pois não queria que nenhuma ideia antecipatória me estorvasse na elaboração das impressões vindo da prática. Por outro lado, tinha de me dispor, e de bom grado me disponho, a renunciar a toda reivindicação de prioridade. Ora, se você encontrar escrito no livro, o que eu descobri aqui, tá bom, não é novidade, já estava no livro, mas eu não li no livro. Eu descobri agora aqui. Você pode descobrir de novo aquilo que já está no livro, por que não? Nos casos frequentes em que a laboriosa pesquisa psicanalítica apenas confirma as percepções que os filósofos obtiveram de forma intuitiva. Tá? Por observação do mundo, o cara escreveu um livro dizendo que tem isso. Eu fui ver lá na prática, né? Por isso que tem uma diferença aqui no estudo. O hedonismo do... Mel, veja bem, a diferença que tem no estudo de Freud sobre a concepção de autismo, né? Hoje, a própria medicina, toda ela, já está vendo o seguinte, se o bebê sentava com 6 meses, ele engatinhava, ele ficava de pé com 1 ano de idade, ele começou a falar alguns balbucios, porque não é assim, espera que ele vai falar quando ele quiser, aí ele chegou lá com 5 anos, não falou, não tem como voltar a ter 0 ano de idade, né? Aí já não tem como, né? Então, é preciso você ter a teoria, mas a prática é que vai determinar a formação de um ser humano. A responsabilidade é que você vai formar um ser humano, não é em teoria, né? É na experiência. A teoria da repressão é o pilar em que repousa o edifício da psicanálise. É interessante isso, porque, ao mesmo tempo, a pessoa não fala, né? Por isso que tem a repressão, o pilar, né? Ela não vai querer admitir a culpa, a responsabilidade nunca, porque é a vida de outra pessoa que está envolvida, né? A teoria da repressão é o pilar em que repousa o edifício inteiro da psicanálise. Olha que frase. A parte mais essencial dela, mas não é senão a expressão teórica de uma experiência que pode ser repetida à vontade. Então, tá bom que Schopenhauer viu, né? Isso ele quer dizer aqui, né? Na prática, a teoria da repressão é o pilar. Agora, se o filósofo já viu e escreveu sobre isso, que bom que ele viu e escreveu. Agora, como é que vai se dar para aquele outro homem ali, né? Quando empreendemos a análise de um neurótico sem recorrer à hipnose, então sentimos uma resistência que se opõe ao trabalho analítico e pretexta uma ausência de lembranças para fazê-lo malograr, fazer o trabalho malograr. Não me lembro de nada. Essa resistência é encoberta pelo emprego da hipnose. Por isso, a história da psicanálise propriamente se inicia apenas engraçado que o emprego da hipnose, então, é encoberta, né? Porque ao revelar hipnotizado, não esclarece nada, tá certo. Então, a repressão está contida debaixo da hipnose. A consideração teórica do fato de essa resistência coincidir com a amnésia, né, leva inevitavelmente à concepção da atividade psíquica inconsciente que é própria da psicanálise e que distingue claramente de as especulações filosóficas sobre o inconsciente. Tá vendo?
Mas o inconsciente estava no Nietzsche, Freud, estava no Schopenhauer. Ah, tá bom que estava lá, bicho. Eu estou atendendo um paciente aqui, dá licença. Ele não consegue falar, rapaz. Tá? O que adianta estar no livro? Pode-se dizer, então, que a teoria psicanalítica é uma tentativa de tornar inteligíveis duas coisas notáveis e inesperadas, que sucedem quando tentamos relacionar os sintomas de um neurótico às suas fontes do passado. Tá? A transferência, que seria você falar, e a resistência, que é não conseguir ou não lembrar ou ter medo de falar. Né? Toda corrente de investigação que reconheça esses dois fatos e os veja como ponto de partida de um trabalho, isso sim pode se denominar psicanálise. Mesmo quando chegue a resultados diferentes dos meus. Mas quem abordar outros lados do problema, não considerando esses dois pressupostos, dificilmente escapará ao reproche de usurpação, através de mimetismo, né? Imitaram, transformaram em outra coisa, de insistir em denominar-se psicanalista. Eu me oporia energicamente se alguém desejasse incluir a teoria da repressão e da resistência entre pressupostos da psicanálise, em vez de seus resultados. Também assim, ó, eu já dei aula desse material, tá? Eu até botei lá na chamada, né? Eu dei aula disso, eu estudei isso na psicologia e eu não entendi, tá? É fácil você não ser honesto, né? Eu vim entender isso agora, né? Porque está nos resultados, não, e não nos pressupostos. Você vê na prática, né? Eu vou me opor energicamente, se alguém desejar incluir a teoria da repressão e da resistência, que são bases, né? Entre um pressuposto psicanalítico. Não é pressuposto. E você vai ver se a cada vez que surge um paciente que não consegue resolver o drama íntimo dele porque tem a questão interna que ele não consegue falar, né? Você vai confirmar a resistência na prática, né? É isso que eu estou dizendo. Existem esses pressupostos de natureza psicológica e biológica muito geral, nos livros, né? Seria conveniente tratar deles em outro lugar, mas a teoria da repressão é uma aquisição do trabalho psicanalítico, legitimamente obtida como extrato teórico de inumeráveis observações. Fala, André. Olá, olá. Então, eu queria retomar, você falou rápido 3 pontos, né? Não conseguir, não reconhecer e não lembrar, não é isso? Foi o que chegou até você, né? Seria mais ou menos isso. Ou ele não consegue, ou alguém fala para ele, ele não reconhece. Não, eu não disse isso. Ou ele mesmo não lembra. Isso aí. Ah, tá, entendi. E achei interessante isso, organizar isso para mim aqui, nesses 3 pontos. Aham. Aqui, André, vou voltar aqui, né? Você tinha dito que ia chegar um pouquinho mais tarde. Deixa eu dizer uma coisa aqui atrás, tá? Não tem problema nenhum, a gente não tem pressa, né? Não temos destino a chegar, nem prova final do semestre. O Freud fala aqui no início, se você tiver estudado lá a teoria, né? Aqui ele fala no meio do início, ó, recordar e reproduzir vivências. Nesse artigo, o próprio Freud está empregando o que ele escreve em outro artigo, chamado Recordar, Repetir, Elaborar. É a pergunta que você fez agora, né? Recordar, tentar recordar, não conseguir, se esforçar para isso. E o Freud vai escrever um artigo, né? Você precisa tentar recordar, repetir o que você vem fazendo e, da parte dele, elaborar uma compreensão diferente de uma repetição sob a forma de sintoma. Né? Você repete sob a forma de sintoma porque você não compreende ainda. Agora, se você compreende e quer continuar repetindo sob a forma de sintoma, aí já é responsabilidade sua, né? Você, tá? Quer dizer, você sabe a origem do seu sintoma. Você quer repetir? Continua, tá bom. Aí já é outro problema, né? Mas assim que ele vai recordando, repetindo e elaborando o próprio Freud nas escritas dele, porque esse é a primeira autobiografia do Freud, isso aqui, tá? Então ele emprega dentro do próprio livro, dentro do próprio texto, ele emprega o método que ele explica em outro texto, fala
Não, então, porque assim, me chamou a atenção isso, porque eu sou professor, né? E além de tudo, pai. Então, eu percebo esse looping, né? Das pessoas pô, já de novo, sabe? De novo esse assunto, de novo esse assunto, de novo esse assunto. Então, eu não tenho a técnica porque eu não, né, não estudei. Então, me chama a atenção para, tipo, pô, eu quero entender profundamente isso. O que acontece, né? Por que se faz o looping, demonstro, aponto, repito e nada acontece. Então, aí entra as dúvidas, né? Pois é, rapaz, você acabou de falar uma coisa aí da teoria que o Freud está escrevendo aqui no artigo, né? Porque ele diz assim aqui, essa frase aqui, né? Vou repetir aqui na frente. Eu me oporia energicamente se alguém desejasse incluir a teoria da repressão e da resistência entre os pressupostos. Quando você vai falar para uma pessoa isso, está no seu conhecimento, mas do lado de lá, que fica dizendo, você está repetindo, você está me dizendo de novo, do lado de lá não chegou ainda. Então, é uma verdade que você disse, você observa no outro um defeito, um problema que ele está repetindo, mas ele não tomou ainda a responsabilidade sobre a repetição dele, né? É o comum demais na família da gente, né? Você tem um filho que não consegue trabalhar ou guardar o dinheiro, gasta tudo que recebe. Aí você tenta conversar com ele, deixar por conta dele até um dia, ou ele toma consciência ou continua assim. O problema é quando você dá o... vai mantendo essa doença, né? Existem esses... Então, continuando. A aquisição semelhante, mas de um período bem posterior, foi a colocação da sexualidade infantil de 1905, né? Ele está fazendo aqui um histórico da psicanálise, né? Repetindo, elaborando o próprio Freud. Em 1905, ele publicou um artigo chamado Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, de que ainda não se falava nos primeiros anos de tateante pesquisa com a psicanálise. Primeiramente, notamos apenas o efeito de impressões atuais tinham se referido a coisas passadas. Mas aquele que buscava encontrou mais do que desejava. Fomos conduzidos cada vez mais para trás neste passado e, enfim, esperávamos no deter na puberdade, na época do despertar tradicional dos impulsos sexuais, né? Em vão, pois as pistas nos levavam ainda mais para trás, a infância e seus primeiros anos. No caminho até lá, foi preciso superar o engano que quase... Aqui está, Vinícius, o engano que ele superou, tá? Ele vai falar aqui agora, que ele se enganou também, né? No caminho até lá, foi preciso superar o engano, que quase se revelou fatal para a pesquisa incipiente, jovem, que estava começando. Sob a influência da teoria traumática da histeria, relacionada a Charcot, inclinamos-nos a tomar por verdadeiros e etiologicamente significativos os relatos dos pacientes que faziam remontar seus sintomas a vivências sexuais passivas na primeira infância. Então, a atitude passiva foi abusada, né? Expresso cruamente, a sedução. Quando essa etiologia malogrou por ser improvável e por contradizer circunstâncias verificáveis com toda segurança, seguiu-se um momento de total perplexidade. Aqui foi o instante que o Freud pensou em abandonar a psicanálise. E o paciente mente, né? Ou ele confunde o que ele diz. A análise tinha levado a esses traumas sexuais infantis por uma via correta, e contudo eles não eram verdadeiros, tá? Uma frase, muitas vezes, lá no Bate-se numa Criança, de 1919, né, 5 anos depois desse artigo, ele vai dizer que o Bate-se numa Criança é uma fantasia de espancamento. Estou dizendo, esses traumas sexuais infantis por via correta, e contudo, eles não eram verdadeiros, né? A análise tinha levado esses traumas sexuais infantis de modo correto. Foi, aconteceu? Sim. Ia ver, não tinha acontecido. Era uma frase, né? Você não vale nada. Então, essa frase é um tapa na cara, né? Então, o que considerava? A análise tinha levado a um trauma infantil que essa frase foi tomada como uma agressão física, né?
Por isso ele fala a frase, bate-se numa criança, mas eu vi uma criança apanhando, eu nunca apanhei. Por fim, veio-me a reflexão de que não temos o direito de desanimar porque fomos enganados em nossas expectativas, devendo, isto sim, revisar essas expectativas. Se os histéricos fazem remontar seus sintomas a traumas inventados, olha... Eduardo, aqui a Lei Maria da Penha também, muita coisa acontecendo aqui, tá? Se os histéricos fazem remontar seus sintomas a traumas inventados, então o fato novo é que eles fantasiam tais cenas. E a realidade psíquica exige ser apreciada juntamente com a realidade prática, né? Ó, como é que você vai fazer a prova dos 9, né? O 9 fora. Na matemática, quem fazia a conta na mão tinha o 9 fora. Ei, Marcos, você lembra do 9 fora? Você fez alguma vez? Esse 9 fora nada, tá certa a minha conta. Porque você tinha que somar e depois fazer a verificação da prova, né? Eu faço até hoje. Você faz até hoje? Eu também. Sempre. Sempre que a conta é na mão, tem que ter o 9 fora, né? 9 fora nada. Ah, professor, você fez a verificação das suas contas? Fiz. Então ele fala de fantasias, né? A realidade psíquica exige ser apreciada juntamente com a realidade prática. Que frase bonita, né? Não está só na mente, tá? Tem que estar na realidade prática. Logo houve a percepção de que essas fantasias se destinavam a encobrir, adornar e situar num nível mais elevado a atividade erótica dos primeiros anos da infância. E então, por trás dessas fantasias, apareceu a vida sexual da criança em toda a sua amplitude. O chuchar, o chupar o dedo, né? É feio você ver uma criança com 5 anos de idade com um dedão, um polegar enterrado na boca, por exemplo, né? Tornou-se um ato erótico. Veio uma herança do mamilo da mamãe, mas ela não tirou a chupeta, não foi para frente. Vira até o olho, né, enquanto chupa o dedo. Vira o olho? Vira, fica com o olho assim meio entreaberto. É uma coisa assim interessante de ver. Remanescência de uma sexualidade infantil, né? Há uma relação, então, muito assim também, preciso dizer, há um erotismo, tá? Na relação da mãe com o filhinho muito ligado a ela, né? Não deixa de haver um erotismo nesse cuidado excessivo em cima da criança grande já, né? Fica preso na fase oral, né? Fica numa frase do cuidado, né? Com essa atividade sexual dos primeiros anos da infância, também a constituição inata pôde, enfim, ter seu valor reconhecido. Ele fala disposição e experiência, né? A disposição seria uma carga genética, mas a experiência é que veio aflorar ou não aquilo. Ligavam-se numa indissolúvel unidade etiológica de origem, né? Porque a disposição exacerbava impressões inteiramente banais, que, de outro modo, permaneceriam sem efeito em traumas capazes de gerar estímulos e fixações, e porque as vivências despertavam na disposição fatores que teriam ficado adormecidos. Muita gente diz, né, um caráter hereditário do alcoólatra, do câncer, assim, na família teve e tal, né, uma disposição que pode ter algum elemento que desperta aquilo. Está incluído nisso, né? Talvez não se desenvolvessem. A última palavra na questão da etiologia traumática foi dada por Carl Abraham em 1907, ao apontar como justamente a peculiaridade da constituição sexual da criança favorece vivências sexuais de tipo especial, ou seja, traumas. Imagina isso ser dito naquela época, né, Adel? Justamente. Imagina só a dificuldade do Freud em ser acolhido nessa, né? O infantilismo humano que a gente tem, né, nas relações de amor também, é um infantilismo que é preciso dizer, quem não é infantil, né? Toda relação de amor é uma relação infantil, né? Você nunca fica mais infantilizado do que quando está amando, né? Tendo que dar de si sem saber a medida, né? Minhas afirmações sobre a sexualidade infantil baseiam-se no início, quase exclusivamente, nos achados de análise de adultos que retrocediam até o passado.
Eu não tinha oportunidade de fazer observações diretas em crianças. Portanto, foi um triunfo excepcional obter, anos depois, a confirmação da maior parte do que havíamos inferido pela direta observação e análise de crianças de bem pouca idade. Está vendo? Um triunfo que gradualmente foi atenuado pela ponderação de que a descoberta era de tal sorte que deveríamos antes nos envergonhar de tê-la realizado. Ou seja, é tão evidente já no início da formação. Hoje estão chamando muito assim, efeito de tela, né? No autismo, tela, ou então impotente ou incapaz de qualquer coisa no mundo é porque ficou o tempo todo no celular. Essas observações que ele está se referindo aqui, na época outra coisa, mas hoje é isso. Quanto mais avançávamos na observação das crianças, tanto mais evidentes se tornavam os fatos, e também tanto mais estranho que tivesse havido tamanho empenho em ignorá-los. Só confirma, assim, que para formar um ser humano, uma criança que nasce, para ser formada um ser humano, chegar aos 20 anos, ter aquela autonomia toda do guerreiro, né? Ou da mulher desbravadora também, não é fácil, tá? Para formar um ser humano não é fácil, não existe, né? Quem vai dizer que não seja, que seja fácil, que não seja difícil? É muito difícil. Tal convicção da existência e importância da sexualidade infantil só é obtida, porém, se tomamos o caminho da análise, retrocedendo dos sintomas e peculiaridades dos neuróticos até as últimas fontes, cujo descobrimento esclarece o que neles se pode esclarecer e permite modificar o que talvez se possa mudar. Tá? E deixa uma hipótese aqui, né? Tem muito material clínico aqui, assim, muita observação teórica também nessa biografia do Freud. Tá? Esclarecer e permite modificar o que talvez se possa mudar, né? Porque você vai conseguir mudar? O próprio Freud continuou fumando. Fala, Marcos. Queria fazer uma pergunta, Delmo, sobre essa questão ali que ele fala da observação direta das crianças, posterior observação direta. Isso aí foi um trabalho dele mesmo ou foi trabalho de terceiros que chegaram para ele? Bom, aqui em 1914, com certeza, não, o Freud não fez, não, ele nunca fez análise de criança. A pergunta sua tem a resposta bem simples. O Freud nunca fez, ele fez só o pequeno Hans, mas não era o menino, era 1909, bem antes, né? Mas o menino nunca foi ao consultório dele, foi através do pai, relatos do pai, que também não adiantaria levar uma criança de 4 anos para conversar com o Freud, né? Mas a sua pergunta serve também para o seguinte, que mais na frente foi bastante esclarecido com o Winnicott e depois com a Melanie Klein, 1925 para frente. São psicanalistas que surgiram depois e que trabalharam justamente com criança, né? Mas não é do tempo do Freud. O que ele está dizendo aqui é que ele deve ter escutado de alguém, né? Porque o único que ele atendeu foi o Hans e através do pai. Porque isso seria uma inferência mesmo quanto ao método utilizado, né? Para ele entender que aquilo que ele realmente estava chegando a conclusões a respeito da criança no adulto, né? Era necessário que ele soubesse o que realmente a criança estava passando, né? Para poder ter uma base, né? Se não é uma imaginação do adulto em relação ao que seria uma criança, né? Rapaz, é um problema que você está levantando aí, que a imaginação de quem está cuidando do outro nunca vai deixar de existir, porque o que está passando por dentro da própria criança ou do outro adulto é uma coisa que é inacessível a quem está de fora. O que se pode fazer sempre é somente a observação mesmo. Você vê o incapaz, como eu disse aqui agora, a criança com 5 anos com o dedo na boca, o polegar permanentemente chupando o dedo, o jovem que tímido demais não conseguiu formar-se, então, né, aquele caso que falou lá em cima, que o homem é casado há 18 anos e tem dificuldade de ereção, né, para transar com a mulher. Então entrava um médico no lugar. Tudo isso que se percebe, né, é um infantilismo que permanece no adulto, né? Agora, por que do lado de dentro dessa pessoa ela ficou nesse estágio não é acessível a quem está de fora, né? A única observação externa é essa.
Mas ele disse, né, que pela direta observação de análise de crianças de pouca idade, porque até então era por inferência. Foi um triunfo excepcional obter, anos depois, a confirmação de parte do que havíamos inferido. Quando observou diretamente. Tal convicção da existência e importância da sexualidade infantil só é obtida, porém, se tomarmos o caminho da análise, retrocedendo dos sintomas e peculiaridades dos neuróticos até as últimas fontes, cujo descobrimento esclarece o que neles se pode esclarecer e permite modificar o que se pode modificar. Compreendo que se chegue a outros resultados, como fez recentemente Jung. Compreendo que se chegue a outros resultados quando, como fez recentemente Jung, não sei se cortou aqui, alguém forma, primeiramente, uma concepção teórica da natureza do instinto sexual e, a partir dela, busca entender a vida da criança. Tá. Tal concepção não pode ser escolhida senão de forma arbitrária ou atendendo a considerações de fora e corre o perigo de se tornar inadequada para o âmbito em que se deseja aplicá-la. Aqui a divergência começa a ficar muito sutil, né? Porque o Freud também tem concepção teórica, né? Que é o que o Marcos acabou de perguntar, assim, como é que se confirma na prática, né? Quando ele critica o Jung, o próprio Freud também criou inferências teóricas, né? Mas o que o Freud vai sempre insistir no diferencial dele é assim, tem que vir de lá do paciente para mim, tá? Ele tem que falar, nunca vou jogar uma cartinha de tarô para ele balançar a cabeça como se ele tivesse alguma coisa, para ele não ter responsabilidade nenhuma de ter dito aquilo. Tal concepção não pode ser escolhida senão de forma arbitrária ou atendendo a considerações de fora. Sem dúvida, também o caminho analítico conduz a certas dificuldades e obscuridades últimas no tocante à sexualidade e sua relação com a vida geral dos indivíduos. Mas essas não podem ser eliminadas com especulações, tá? Tem de persistir até acharem soluções através de outras observações ou de observações de outros âmbitos. Aqui, a gente não precisa ir longe, né? Aqui tem o colega André, que atende na clínica, teve a Márcia, que fez análise, tem o Eduardo, que já falou aqui várias vezes, assim, que o paciente, ele não sabe o que o paciente vai fazer lá, né? Paga ele, vai lá, mas não quer abrir o jogo. Porque, assim, é muito difícil a pessoa também assumir a responsabilidade, tá? Você fica do lado de cá escutando, porque o lado de lá não entrega o ouro, né? Não entrega o ouro, assim, falando, eu fiz isso errado, eu tenho certeza que foi pelo caminho. O que eu faço? Como é que eu faço daqui para frente? Tem como eu remediar? Lá para trás eu não sabia. É mais fácil o paciente, quando ele fala assim, né? E fora que você ainda pode apaixonar ainda pelo analista, e aí não quer que ele fique sabendo das coisas erradas que você faz, que você pensa. Aí já é maldade demais, né? Mas o paciente, se ele pudesse ser mais sincero um pouco, dizendo assim, olha, alguma coisa eu fiz de errado, tá? Você sabe me ajudar aqui para ver como é que eu saio dessa embaralhada? Olha só, que facilidade. Seria tão simples, né? Muito fácil, se a pessoa... Facilita tudo, né? Como é que eu faço para sair dessa? Você me ajuda? A respeito da interpretação dos sonhos, não preciso dizer muito. Ela me veio como o primeiro fruto da inovação técnica, depois que resolvi, seguindo um vago pressentimento, trocar a hipnose pela associação livre. O Freud está fazendo um histórico rápido aqui, em 30 páginas, tá? De 30 anos de vida, né? Ele está com 58 anos de idade agora, né? 1914. No meio do caminho, ele passou pela teoria dos sonhos, que é uma coisa muito simbólica na mente, né? Que ele diz, o sonho parece uma doença, porque na doença você está todo... Quando você está doente, você corre para o médico, assim, para narrar, você parece um doido falando, né? É como se estivesse no meio do pesadelo. Calma, calma, mas era o quê? Não, doutor, eu estou com medo, assim, não consigo dormir, eu fico de noite rolando na cama. Então, a pessoa parece que está sonhando acordada, né? Ele mistura o Freud, ele vai descobrir que, né, como ele já disse, nós já lemos isso aqui antes, lá no projeto, né? Ela me veio como primeiro fruto da inovação técnica, depois que resolvi, seguindo um vago pressentimento, trocar a hipnose pela associação livre. Minha curiosidade não se voltava inicialmente para a compreensão dos sonhos. Ele não tinha interesse em compreender o sonho, né?
Não sei de influências que me tivessem guiado o interesse ou gerado uma expectativa propícia. Antes de cessarem minhas relações com Breuer, apenas tivera tempo de comunicar-lhe passageiramente que estava traduzindo sonhos. Graças ao modo como sucedeu essa descoberta, o simbolismo da linguagem onírica, olha só, aqui tem o Machado, né, naqueles sonhos que ele constrói lá também, para simbolizar alguma coisa da realidade, né, foi praticamente a última coisa que para mim se tornou acessível nos sonhos, pois as associações do sonhador ajudam bem pouco no conhecimento do simbolismo. Como mantive o hábito de sempre estudar primeiramente as coisas antes de consultar livros, né, olha, também é assim, né, imagina só, chegou um cliente na sua loja, você não sabe se ele é um safado que vai dar um cheque sem fundo, ou veio aí com a arma de... Você virou as costas, ele puxa um revólver. Você vai consultar livro? Ah, você vai pegar um livro na prateleira, deixa eu ler aqui se esse cliente aí fora, que acabou de chegar, ele é um suspeito. Sempre você tem que partir das coisas, né? A vida é assim, poxa. Sempre estudar primeiramente as coisas. Observa bem lá o seu cliente, tá, dona Márcia? Chegou no balcão. Você não vai procurar em livro, por isso você tem medo de ter uma loja, ou não quer a realidade, assim, ou quer agora, que está gostando. Quer dizer, primeiro você consulta as coisas, antes de consultar em livros, né? Você não vai ler na realidade. Pude me assegurar. Às vezes eu me pergunto, se acontecer isso, o que eu faço? Pega um livro, né? Aqui o Freud está falando. Eu tento me preparar, mas aí só sabe do abismo quando pula nele, né, Adel? É. Pude me assegurar do simbolismo dos sonhos antes que o trabalho de Scherner me conduzisse a ele. Então, ele chegou ao sonho antes do Scherner, que publicou um livro. Né? Somente mais tarde vinha estimar em todo o alcance esse modo de expressão do sonho, em parte sob influência dos escritos de um pesquisador tão meritório, no começo e depois inteiramente descuidado, Steckel. Aqui ele fala, Márcia, que a gente leu bastante lá nas cartas, o Steckel, no início, tá vendo? Era um pesquisador meritório. Depois tornou descuidado, interesses pessoais dele, né? Porque o Steckel foi aquele que começou a criar um problema para o Freud. Apenas muitos anos depois, tornou-se claro para mim o estreito vínculo da interpretação psicanalítica dos sonhos com a arte de interpretação onírica dos antigos, outrora muito respeitada. Aquele sonho do José, das 7 vacas gordas e vacas magras, né, que falou no projeto. A parte mais singular e mais significativa de minha teoria dos sonhos, o referimento da distorção onírica a um conflito interno, uma espécie de insinceridade interior, olha só. Tá? O sonho também mente. Nós até lemos um artigo do Freud, né? E assim, eu acho que em conjunto aqui nós tínhamos chegado àquela conclusão de que o narcisismo, né? Influencia até no sonho, né? Para que a gente não perceba alguma coisa que aquela parte inconsciente não quer, né? Isso aí. O narcisismo perturba até no sonho. Ele precisou escrever um capítulo chamado Suplemento à Teoria dos Sonhos. Lá na Teoria dos Sonhos eu cometi um erro. Nesse ano, 1914, ele publica um suplemento. Um resquício desse suplemento aparece aqui nesse pedaço, ó. Que a Márcia lembrou agora, nós já lemos esse artigo. A distorção noturna é porque tem um vigilante atuando ainda enquanto você dorme, cuidando da sua imagem, para você não aparecer de modo muito escancarado de frente de você mesmo. Quando acorda de noite com aquele pesadelo assim, você, nossa senhora, eu sonhei com isso mesmo? É esse o momento que acorda, porque vai desnudar você para você mesmo, né? Demais, né? Então é o instante do choque, né? Lá no inconsciente dormindo. Um referimento da distorção onírica a um conflito interno, uma espécie de insinceridade interior, né? Quando essa insinceridade vai avançando, você continua dormindo, mas se você tiver o choque do pesadelo, você acorda, né? E o acordar, como é que chama também? É saudável, então.
Eu encontrei novamente um autor que podia ser alheio à medicina, mas não à filosofia. O célebre engenheiro Joseph Popper. Eu não procurei na internet se esse Joseph Popper, engenheiro, né, é pai ou é parente do Karl Popper, né, que foi o cientista na teoria crítica, em 1930, lá no grupo de Mancusi, lá da Alemanha, né? Eu creio que deve ser, porque ele tinha já um precursor aqui, tá vendo? O Karl Popper. Engenheiro Joseph Popper, que havia publicado em 1899, com o pseudônimo de Linkeus, o livro intitulado Fantasias de um Realista. Ou seja, fantasiando a realidade para conseguir suportá-la, né? Uma insinceridade, então, que você é necessário ter, que você não ia conseguir suportar a realidade crua o tempo todo, tá? Né? A realidade o tempo todo causa pânico permanente, né? Tem que ter os lenitivos, né? Aqui estão os lenitivos, Mel, que você leu lá no Mal-Estar na Cultura. O Freud fala dos lenitivos, né? Você precisa ter uma distração, uma cachaça, um uísque, uma piada, um charuto. A interpretação de sonhos... O afasta a tristeza, né, Adel? Como ele mesmo falou. A interpretação de sonhos tornou-se consolo e suporte para mim nos difíceis primeiros anos da psicanálise, quando o Freud estava também assim descobrindo tudo de uma vez só, né? Imagina a cabeça desse homem. A interpretação de sonhos tornou-se consolo e suporte para mim nos difíceis primeiros anos da psicanálise, quando tinha que dominar simultaneamente a técnica, a clínica, a terapia das neuroses. Traz mais um doido aí, ó, mais um cara tremendo aí, doutor Freud. A medicina não sabe o que faz com ele, não. Se vira, toma aí, toma conta dele. Quando tinha que dominar tudo isso, né, achava-me inteiramente só e muitas vezes temia perder a orientação. Olha o Freud aqui, com medo de enlouquecer. Temia perder a orientação e a confiança em meio aos problemas e dificuldades que se acumulavam. E a dona Marta com 6 filhos, né, querendo dinheiro. Ó, Freud, arroz, feijão, por favor, hein, vai botando em casa aqui porque, né, as crianças querem comer. A comprovação de minha premissa de que uma neurose se torna compreensível mediante análise demorava frequentemente de forma desconcertante nos doentes. Já nos sonhos, que podiam ser vistos como análogos aos sintomas, tal premissa achava uma confirmação quase regular. Se o Freud não tinha um analista para ele confidenciar todas essas descobertas dele e conseguiu não ficar louco, né? E tem muitos que enlouquecem quando descobrem essas coisas, né? A gente sabe disso, né? Não suporta as próprias descobertas, né? Mas ele tinha as correspondências, né? Que era como se fosse fazendo uma análise. Ele foi esperto nisso, né? Porque ele ia socializando, mesmo que fosse em cartas, está socializando também, tá? Dividindo socialmente as dores dele, o medo de estar errado. Ele desmaiou 3 vezes, é bom lembrar disso, né? Mesmo com as cartinhas, os artigos distribuídos, ele teve 3 desmaios, né? Um desmaio é assim, olha o que é um desmaio. Você perde a consciência e puf, no chão, né? O medo de estar errado. Tá... Como se fosse uma fuga, parece, né, Delma? Assim, você não está suportando aquilo, dá aquela desligada, né? É, insuportável. É um chilique, né? É um pânico interno momentaneamente. O interpretador lógico da realidade falhou e caiu, né? A loucura um pouco é isso, né? Parece com a histeria também, né? Mas ele não leu aqui no Schopenhauer, de acordo com Otto Rank, descobriu que a loucura é a repressão, a necessidade desse lenitivo, você ter né? O Freud estava em contato, então, com a fonte da loucura humana, né? E traduzindo isso, quer dizer, aparece no sonho, aparece nos caras tudo torto, que nem a medicina consegue resolver. Não é pouco, não. Vamos ficar por aqui hoje, são 5:10, dá tempo de alguém comentar alguma coisa, se tiver à vontade, né? Chegou o André mais tarde, né? Vamos botar aqui o 2 da semana que vem. Fala, André. Oi, então, tem um seriado, não sei se ainda tem no Netflix, do Freud, muito legal. Não sei se vocês assistiram. E expressa tudo isso aí. Agora veio tudo aqui na minha memória aqui. É mesmo? Tô até com vontade de rever. Dessa loucura dele e tal, bem interessante. E ao final ele pega lá, como é que é?
uma figura lá que eu agora tenho que lembrar, a personagem, né? Que é uma. Ela representa ali uma espécie de diabo, alguma coisa assim, dá uns surtos e tudo mais. E aí ele fala, que me chamou a atenção ali, que ele fala assim, lá no meio da estratégia dele, de como solucionar o problema lá, ele fala repetidamente a pergunta, ele fala, como é? O que é que você quer? O que é que você quer? E aí a mulher surta e meio que assim se cura, sei lá, alguma coisa assim. E me chamou a atenção essa coisa do o que é que você quer, tipo, talvez a minha interpretação é a coisa de tentar trazer para uma realidade, alguma coisa assim. E me vem assim essas imagens. Eu precisava rever isso dentro de mim para ver. Mas isso tudo aí que você colocou me trouxe muito forte esse seriado. Então, quem puder achar, não sei. Você não lembra qual é o seriado, não, né? Não, chama Freud. Freud mesmo. É alemão, inclusive, a produção. Ah, é? É. Tem que ver se ainda tá no catálogo. Tá? É engraçado que o nome do episódio Totem Tabu, né? Esse é o último, onde o pessoal fica tudo ensanguentado, não é isso? Peraí, como é que é? Eu não vi, veio craqueado o som. O som seu tá um pouco enrolado. Chamado... Oi? Deixa eu tentar resolver. O Vinícius está informando Tem um aqui que está episódio... em catálogo ainda. Não, desculpa, pode continuar. Vinícius informou aqui no chat, né? Que se você quiser ler o chat, acabou de informar aqui no chat, ó, está em catálogo ainda. Ah, legal. Mas o que ele falou agora que o áudio estava ruim? Era isso que ele estava tentando? Você falou o quê? Não, é que eu lembrei que eu assisti essa série, tem um episódio chamado Totem Tabu, se não me engano, é um episódio onde tem um monte de cara numa sala, onde eles estão meio doidos, e aí o Freud, como o rapaz falou, ele fala uma palavra e começa a repetir, e aí o pessoal volta a si, né? Eles estavam meio que hipnotizados de alguma forma, não é isso? Isso. Eu não lembro dessa cena em específico, mas ao final, essa outra personagem, que é uma mulher, ela que dá o problema todo ali da narrativa, ao final ele fala repetidamente essa questão, que eu acho que a frase é essa: o que é que você quer? O que é que você quer? Não o que seria é que você quer? Freud além da alma? Não não, esse aí eu até tenho no YouTube, eu sei que tem, porque eu tive que assistir na pedagogia. Mas é outro, é recente, é uma produção recente, de 2012, 13, alguma coisa assim. Porque teve o último agora, que é a última sessão de Freud, né? Esse eu já não sei. Também foi o último que saiu. Eu também vi na Netflix sobre Freud, mas só que quando a gente não tem entendimento que a gente começa a ter, igual eu estou tendo agora, a gente tem uma outra visão. Igual, por exemplo, parecia que ele dava droga para essa paciente dele e ele entrava no universo dela, os dois mexiam com droga. Tem outro nome, né? A droga da época, esqueci. Que os grandes poetas, escritores mexiam, esqueci o nome. Fala, Acho André, que era ópio. Pode falar, André. Eu acho que era ópio, e a própria cocaína, mas eu não lembro se eles denominaram isso. Eu não lembro agora, mas eu lembro que tem as cenas das drogas, sim. Fala, Vinícius. Sobre a série, essa da Netflix, né, do Freud, ela não é uma série biográfica, mas ela traz alguns conceitos, né, da psicanálise e também gira em torno do tema da hipnose, né, uma hipnose ali que é confundida com um fenômeno espiritual, né, de uma suposta médium, né, mas que, enfim, basicamente a história vai mostrando que não tem essa conotação, né, vai mostrando alguns conceitos de psicanálise ali, né, que ela tem sintomas, né, e tudo, e é basicamente isso, assim, né, não é uma série biográfica, só para deixar claro. Isso, não é verdade, e cada episódio é um conceito do Freud, é um conceito dele, é muito interessante.
Interessante, tá vendo as colaborações? Tem coisas que eu também não vi tudo. Eu não conhecia essa série do Freud. Esse teatro que andou passando aqui, né, o diálogo dele com religioso sobre a existência de Deus, etc., foi muito fraco, bastante ruim. Está rodando o Brasil inteiro, fez muito sucesso. Com o Odilon, né? Você chegou a ver, Ellen? Cheguei, mas é muito ruinzinho. Não gostei muito, não. Também, achei horrível. A peça que teve foi dirigida pelo Jô Soares uma vez, foi isso? Não, tá rodando uma peça no Brasil inteiro, que passou aqui em Vitória, uma caravana, tá? Uma fortuna, inclusive. Aqui em Vitória teve 3.000 ingressos, teve 3 sessões, 600 pessoas em cada sessão. Abriram uma sessão extra, esgotou, abriu outra, esgotou. Fizeram sexta, sábado e domingo. Já é a segunda montagem dessa peça, mas é baseada num livro, essa peça. É num livro de um inglês, que era religioso, né? Agora, é muito fraca, né? Quem viu essa peça, assim, aqui eu conversei, quem foi ver, a gente é chamado a ver, porque é bom ir, né? Pra você ver o que está acontecendo, mas claro. É fraquíssima, né? Ó, abri aqui a Netflix, daí eu encontrei aqui esse Freud, eu acho que não assisti esse Freud aqui ainda, ó. Decidido a se tornar conhecido na Viena do século XIX, jovem Sigmund Freud se une a uma vidente e um detetive da polícia para resolver uma série de mistérios. Mas acho que é mais uma ficção, mas deve ter com certeza detalhes de psicanálise junto aí, né? É isso aí. Não, e é questionável, né? Aos olhos de um religioso falando sobre Freud. Porque todo mundo sabe que ele era ateu, por exemplo. E é mais uma ficção. A história é contada pelo outro, né? Até que ponto é confiável? E principalmente de acordo com o olhar de um religioso. Tem que ter muito cuidado quanto a isso. Aqui nós estamos utilizando, Ellen, já tem algum tempo, né? Você está recente, você é pesquisadora nisso também. Nós estamos utilizando o recurso e nós estudamos o projeto do Freud, de 1895, né? Projeto de uma psicologia científica, que é um rascunho que ele mesmo não publicou. Gastamos 8 encontros para estudar o projeto. Viemos aqui estudar a autobiografia do Freud, quando ele estava vendo a psicanálise ser desencaminhada pelo filho herdeiro que ele mesmo elegeu, confiando em que seria o sucessor dele, tornou-se depois o que ele vem reclamando nesse artigo, né? Aqui é um artigo, então, histórico da biografia pessoal do Freud, mas ele também tem muitas falas no meio do artigo que eu vou te falar sinceramente, essas ficções criadas por intérpretes, eu acho mais rico vir ler o original, tá? Aqui o Freud diz, então, achava-me inteiramente só e muitas vezes temia perder a orientação. Aqui, falar uma coisa que não expõe ninguém, a colega aqui que atende as mães de autista, a Andréia, né, dizendo, Adelma, tem horas que eu fico assim com medo de estar perdendo a orientação. Quer dizer, parece que você tem que ter uma orientação. Como é que você vai ter uma orientação, né? A orientação é escutar as coisas, como ele diz aqui em cima também. Não dá para estar no livro, né? Tá bom que tem livro falando e tal, mas você vem ali aqui no Freud, para ele mesmo dizer assim, eu tenho que ir às coisas. Chegou uma coisa nova, que o novo paciente, não está no livro em lugar nenhum. É um ser humano novo que apareceu na minha frente, vindo da realidade da formação infantil dele. Tem que ter muita sensibilidade, muito tato para ir conduzindo esse caso, assim, como é que nós vamos fazer nessa situação que chegou? É claro que distrai a cabeça da gente, ver, né, o Freud além da alma, isso eu fui obrigado a ver quando eu fiz psicologia, eu gostei, o filme é muito lindo, quem fez foi o roteiro de Jean Paul Sartre, né? Era um filme de 8 horas, que reduziu para 3, para 2h40. Então, vindo aqui, a gente vê também assim, ó, o engenheiro Joseph Popper, me gerou curiosidade pesquisar esse sujeito, tá? Que havia publicado em 1899, num pseudônimo Lenkeus, um livro chamado Fantasia de um Realista. Fala, Marcos. Voltando um pouquinho mais no texto ali, eu achei muito interessante essa questão ali de quando se fala que determinada coisa já foi dito por esse ou por aquele pensador e que às vezes ele procurava nem buscar
informações mais recentes, porque eram meio contemporâneos dele, como Nietzsche, mas que ele já tinha lido lá os filósofos todos do passado lá, né, já fazia parte da grade curricular lá dos estudos dele. Então não teria como ter passado em branco, né? Mas o fato de um filósofo colocar alguma ideia não quer dizer que aquela ideia tenha sido testada, né? Não quer dizer que aquela ideia se pode tomar ela 100% por verdadeira. Aquilo foi um pensamento baseado em alguma observação, né? É tanto que posteriormente veio o método científico lá, né? Curiosamente por um padre, né? Que inventou o método científico aí, ou delimitou a metodologia científica, para que os estudos tivessem um pouco mais de credibilidade, né? Que passassem por questões de observação, de testes e tudo mais, de uma inferência, para poder gerar realmente um conhecimento, né? Assim como a ciência veio para concluir a certeza de que um mito é verdadeiro ou falso, né? Ela precisava do mito para poder desenvolver alguma coisa, né? Sem o mito ela não teria o assunto para ser desenvolvido, né? Então eu achei importante que essa ideia sempre esteja em vista, né? Que não é o fato de alguma coisa ter sido escrita ou repassada por um filósofo da antiguidade que ela tenha assim, ela é absoluta, não é, né? Ela tem de passar pelo crivo da razão e nada mais, como Freud fez aí, de colocar dentro do consultório dele a vivência, né, a realidade com pacientes, com causas diferentes, e às vezes dois pacientes que pareciam ter problemas parecidos, mas as causas eram diferentes, né, então o reflexo até poderia ser o mesmo, mas a causa anterior lá era bem diferente, ocorreu em tempos diferentes. Então é esse estudo, essa metodologia que traz luz sobre o conhecimento e até torna o saber, né? Passa do conhecimento para o saber, né? Então só o fato de alguém ter escrito isso lá no passado, ter levantado essa ideia, não a torna 100% verdadeira, né? Ela é uma hipótese só, né? Isso aí, perfeito. Muitos sintomas parecidos, classificados do DSM, né, são categorias genéricas, mas tem que ver a história, acabou de falar o Marcos, a história para trás, né, tem sintomas parecidos, mas cada caso é diferente um do outro, né. Você tem atendimento clínico, Ellen? Você também trabalha com estudiosa? Tá... Atendo. Mas sou estudiosa, porque na psicanálise, na vida a gente não para de estudar nunca, né? Porque nesse caso você tem uma base empírica que te fornece muito mais segurança para compreender o que está escrito e também ver essa loucura toda aqui do Freud, como ele estava inventando, uma tentativa de ajudar, né? A contribuição que ele deixou, que foi uma teoria da mente humana. Sim, ele criou uma estrutura, né? Eu acho que é uma base para poder continuar, né? Um segmento. E eu respeito muito o trabalho dele, eu gosto bastante e utilizo muito na minha clínica, sabe? Acho muito legal, muito bacana. Isso aí. Agradeço por ter vindo, né? Vamos encerrar aqui a gravação, se tiver alguma pergunta, né? André, você tem alguma questão? Não, tá tudo certo. Obrigado. Tudo bem. Encerrar, então, vou colocar um final. A gente continua, né? Os encontros acontecem às quintas, estão estudando a obra da Lígia Fagundes.